Meu Deus, mas já faz mais de 2 horas que eu tô criando esse post carrossel. Mas será possível? Será que eu não vou terminar esse post hoje? Meu nome é Elisandra Souza e no vídeo de hoje eu vou te ensinar 6 passos para você criar um post carrossel infinito no Canva de maneira mais rápida. Vamos lá? Então é isso, né? Eu já estou com a minha conta do Canva aqui aberta e eu vou mostrar para você na prática como é que isso funciona, ou seja, eu vou dar para vocês 6 passos para criar um post carrossel no Canva de maneira mais rápida. E o primeiro passo, eu criei até um slide aqui, para ficar mais fácil de eu ensinar e mais fácil de vocês aprenderem, certo? Então, o primeiro passo é ter um esboço do seu conteúdo, tá? Tenha já um esboço do seu conteúdo. Não vai inventar de você vir aqui no Canva, abrir a sua conta, certo? E aí você não sabe que tipo de post você vai fazer, você não sabe o título, você não sabe a legenda, você não sabe o que você vai colocar em cada slide, e aí você abre aqui, vamos aqui criar um post. Eu estou ensinando a criar um post carrossel contínuo, porque a gente sabe que é um post que dá mais trabalho para fazer. Mas isso, o que eu estou falando também se aplica a qualquer tipo de post, é um post comum, um post único, certo? E aí você vem aqui, vou criar um post para o Instagram, aí você não sabe o título, não sabe a legenda, não sabe que tipo de post que você está criando, qual é o objetivo dele, é um post de venda, é um post de engajamento, e aí você passa aqui horas e horas, entendeu? Então, o que você precisa entender? Você precisa entender que o Canva não é uma ferramenta para criar conteúdo, é uma ferramenta para criar o design, né? A parte visual. Então, o conteúdo você cria antes, tá? Então, coloca no blocozinho de notas separado o teu conteúdo todo certinho, o esboço de todo o teu conteúdo. Eu vou até te mostrar aqui o meu, para você entender como é que funciona. Olha, isso aqui é um post carrossel. Tá vendo? Eu vou até ampliar. Ó, esse é um post carrossel, ele está no formato retrato e tem 6 slides, né? Mas eu só criei aqui 5 slides. Eu vou mostrar para vocês o esboço. Eu vou vir bem aqui em notas. Ó, quando você vem em notas, está bem aqui o esboço do meu conteúdo. Aí eu botei tudo organizado para me saber exatamente o que eu vou colocar em cada seção. O título. Qual é o título do post carrossel contínuo ou infinito? 3 melhores fontes do Canva. Aí eu já deixei aqui. Post com 5 slides. Aí o que eu vou colocar no primeiro slide? Aí eu botei aqui o nome da fonte. Fiz explanei um pouquinho, né, uma pequena descrição. Aí, segundo slide, o nome da fonte. Fiz aqui uma breve explicação. Terceiro slide, lado, também, né, dei uma breve resumida. E o último slide, coloquei aqui CTA, aí o nome, salve para ver depois. E foi exatamente isso que eu fiz aqui nesse post. Título, 3 melhores fontes do Canva. E da mesma forma que estava no esboço, eu coloquei. Então, faça isso antes de criar o teu post carrossel infinito. Tenha o quê? Tenha já um esboço do seu conteúdo. Você precisa saber, você precisa abrir o Canva e saber o que você vai criar. Qual é o título? Sobre o que eu vou falar? Quantos slides vai ter o meu post carrossel? Qual vai ser o CTA do meu post carrossel, né? Que é a chamada para ação. Na hora de você trazer o conteúdo, você vai precisar fazer apenas o Ctrl+C e o Ctrl+V, ok? Em segundo lugar, né? Segundo passo para você criar um post carrossel contínuo de maneira mais rápida. Ter
sua própria identidade visual. Eu vou botar aqui tenha, né? Tenha sua própria identidade visual. Vamos novamente aqui para o meu post. Quando eu tenho a minha própria identidade visual, eu já sei quais são as cores que eu vou usar no meu post carrossel, quais são as fontes, quais são os elementos, quais são as imagens, quais são os ícones, ok? Então, eu não vou precisar passar horas escolhendo as cores, escolhendo as fontes, porque eu creio que a parte mais demorada da criação de um post carrossel contínuo no Canva é as cores, as fontes e as imagens, né? É a forma como você vai construir, vai fazer esse post carrossel no Canva. Para mim é a parte, pelo menos, que eu demoro mais tempo. Então, como eu, Elisandra, já tenho a minha identidade visual, eu já tenho as cores definidas, eu já tenho as fontes, as imagens, os elementos, eu vou economizar mais tempo, porque eu já sei o que eu vou colocar no meu post carrossel, tá? Observe, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Elisandra, YouTube Elisandra. Então, essas são as minhas cores. Então, eu tenho 5 cores na minha paleta. As imagens que eu uso são as minhas. Eu gosto muito de usar também elementos geométricos, então eu uso muito o retângulo. As fontes que eu mais uso é a Montserrat, a Pop, né? Montserrat, eu não sei nem se é assim que se pronuncia, que é a Pops. Deixa eu mostrar aqui para vocês, essa aqui, ó. Essa aqui, e essas são as fontes que eu mais uso para criar post carrossel, ou qualquer outro tipo de post, são as que eu mais uso, são as minhas favoritas. Então, eu não vou perder tempo, né, fazendo essa escolha, porque eu já sei o que eu vou colocar. Então, eu já tenho as minhas imagens aqui, ó, prontinhas, e aí eu só vou mudar alguma coisa de acordo com o que eu estou falando, né? A gente adiciona alguns elementos ou algumas imagens de acordo com o tema que a gente está abordando ali. Por exemplo, se eu fosse criar um post carrossel falando sobre inteligência artificial, eu poderia colocar algumas das minhas imagens, mas com certeza eu focaria em utilizar imagens de robô, de algo que remeta à inteligência artificial, entendeu? Então, as imagens nesse exemplo vão mudando de acordo com o tema que você vai abordando. Se eu estivesse fazendo aqui um post sobre, uma receita vegana, com certeza eu colocaria imagens de alimentos ou ícones que remetam à alimentação vegana. Então, às vezes as imagens, principalmente as imagens, né, a gente vai mudando de acordo com aquilo que a gente vai retratando. Ó, o fundozinho aqui desse post carrossel é um fundo de fontes, né? Por quê? Porque eu estou falando sobre fontes, as 3 melhores fontes do Canva, entendeu? Então, o segundo passo para você criar o post carrossel contínuo no Canva de maneira mais rápida é ter sua própria identidade visual, tá certo? Terceiro passo para criar um post carrossel de maneira mais rápida, de maneira mais acelerada. Favorite os elementos que você mais usa. Favorite os elementos que você mais usa. Favorite. Eu não sei nem se está certo. Essa palavra favorite, né? Mas eu creio que você está entendendo. Ó, eu já disse que os elementos também pode ser imagens, tá? Se você usa muito uma imagem, você pode colocar ela como favorito. Mas eu vou mostrar para vocês bem aqui, ó, minha abazinha de favoritos, nessa estrelinha, tá vendo? Então, ó, eu uso, como eu tô falando muito sobre o Canva, eu tô usando bastante o ícone do Canva. Eu uso muito seta, principalmente nas minhas thumbnails aqui do YouTube, tá bom? Então eu já botei como favorito para mim não passar horas lá caçando aqui nessa pastazinha de
Cadê? Nessa abazinha de elementos. Então, eu gosto muito também de usar esse elemento aqui, que é o Blur. Esse gradiente transparente eu uso bastante também. Então, eu já coloco aqui como favoritos. Para mim não passar horas caçando. Se eu uso bastante, se eu uso com muita frequência, então eu coloco aqui como favoritos. Tá certo? Então, veja quais são as imagens, quais são os elementos que você mais usa e favorite eles, ok? No meu caso, aqui não tem como a gente favoritar elementos geométricos. Eu já até cacei porque eu uso muito retângulo, eu uso bastante o círculo, mas aí não tem como, tá? Então, fica a dica. Quarto passo para você criar um post carrossel infinito no Canva de maneira mais rápida. Crie pastas personalizadas. Presta atenção. Eu falei para vocês que eu estou usando bastante agora as minhas imagens nos designs que eu estou criando, nas artes que eu estou criando aqui no Canva, principalmente nas capas dos meus vídeos, ou seja, nas thumbnails. Então, como eu estou usando muito, o que eu fiz? Eu criei uma pasta só com as minhas imagens. Eu vou mostrar aqui para vocês. Você vai em projetos, ó, nessa pastinha, tá vendo? Projetos, clica. Aí tem aqui tudo, os seus designs e vai em pastas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Elisandra Thumbnail. Isso aqui é uma pasta com as minhas imagens. Então, eu não preciso vir aqui em Uploads, que é onde a gente coloca todos os arquivos que a gente já enviou aqui para o Canva e ficar caçando pelas minhas imagens. Eu coloco tanta coisa aqui, então muitas vezes as imagens acabam ficando perdidas. Então, aí você caça, você tá perdendo tempo, né? Então, e o principal objetivo desse vídeo é o quê? É ensinar você a criar um post carrossel contínuo no Canva de maneira mais rápida. Então, crie pastas personalizadas com as imagens que você mais usa. Vamos aqui, ó, projetos, então tá aqui. Então, essas são as minhas últimas fotos. Eu criei também uma pasta, bora aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Quando eu usava essa figurinha aqui que a gente cria no Bitmoji, então eu usava bastante ela, né, que é um avatar, entre aspas, né, personalizado. Então eu usava muito, então eu criei só com essas figurinhas. Agora eu estou usando as minhas imagens. Tem outra pasta que é com elementos de sombras para me colocar nas minhas imagens. Eu gosto bastante. Inclusive aqui, ó, eu vou aumentar aqui para ver se vocês conseguem ver. Ó, tem um elemento de sombras que eu coloquei, tá vendo? Bem aqui. Acho que ela tá bloqueada. Tá não, ó. Um elemento de sombras. Então eu já criei uma pasta com esses elementos. Então fica a dica. Crie pastas personalizadas. Você pode criar pastas de tudo, ó. Tem aqui do tempo que eu mexia com semi-joia, os primeiros designs que eu quero... eu já falei, eu estou guardando isso aqui para me ver minha evolução ao longo do tempo. Então, algumas eu apaguei, mas outras eu guardei. As minhas primeiras fotos que eu tirei isso aqui com OBS. Tem uma pasta aqui de e-book, mas ter essas pastas, com certeza, pastas personalizadas vai te ajudar a criar o seu post carrossel ou qualquer outra arte, design no Canva de maneira mais rápida, tá certo? E o quinto passo, use os atalhos. Sim, usar os atalhos, já fala, né? Atalho é um caminho, a gente quando usa essa expressão de atalho, significa um caminho mais rápido para alguma coisa, né? Isso, não, vamos pegar esse atalho aqui, porque por aqui nós vamos chegar lá de maneira mais rápida. Então, eu indico para você usar os atalhos do Canva. E aqui eu fiz um slide, eu vou até aumentar,
com os atalhos que eu mais uso, tá? Quais são os atalhos que eu mais uso? T de texto, R de retângulo, eu uso muito. C de círculo é Ctrl mais C, que é copiar, Ctrl V, que é colar, Ctrl D, que é duplicar, Ctrl X, que é recortar, e Ctrl Z, que é desfazer uma ação. Então, esses são os atalhos que eu mais uso. Tá certo? Eu quero mostrar... lembrando uma coisa que eu uso o Windows, tá? Se você usar o Mac, esses atalhos já não vão funcionar, já é outro tipo de atalho. Mas já vou mostrar para você como é que você vai fazer isso. Vamos adicionar uma nova página para me mostrar. Ó. T, vai aparecer o texto, né? O R, o retângulo. O C, vai aparecer o círculo. Agora, vamos vir aqui. Ctrl C, Ctrl V. Eu copiei. Qual é a outra? Ctrl V colar, né? Fiz o Ctrl C, duplicar. Duplicar um elemento. Vamos duplicar esse aqui, Ctrl D. Ó, eu dupliquei o mesmo elemento. Recortar, nós vamos recortar esse elemento e colar aqui. Bora? Ctrl X. E aí o Ctrl V para colar. Tá vendo? Estou mostrando para vocês como é que funciona na prática os atalhos. Qual é o outro que eu coloquei aqui? O Ctrl Z, que é desfazer, eu não gostei, ó. Viu? Então, ó, ele vai refazendo aquela ação. Ok? Elisandre, como é que eu... lembrando que esses atalhos que eu mostrei para vocês são os meus favoritos, são os que eu mais uso. Mas não são todos os atalhos do Canva. E como eu faço, Elisandra, para me achar todos os atalhos? Você vai vir aqui, tá vendo? Nesse íconezinho aqui de interrogação, que aparece esse nome ajuda, clica nele. E pode colocar aqui, ó, atalhos. Coloca bem aqui, atalhos de teclado. E aí ele vai te dar toda a lista de todos os atalhos do Canva. Os atalhos básicos, os atalhos de elementos, os atalhos de vídeo, atalhos de zoom e atalhos de edição de texto. E aqui, ó, ver atalhos. Gente, atalhos de comentários. Atalhos do app para computador, no caso aqui, né? Então, aqui tá toda a lista. Eu uso o Windows. Mas se você usa o Mac, ó, pronto. E aí você vai ver. Ó, só ir aqui e apertar aqui em Mac. Entendeu? Então fica a minha dica. Se você quer criar um post carrossel contínuo, um post carrossel infinito no Canva de maneira mais rápida, abuse dos atalhos. É o 6º passo, mas que poucas pessoas sabem, na verdade isso é uma novidade aqui no Canva. Faça a marcação de maneira automática do seu post carrossel. Exatamente isso. Você não precisa mais passar horas a fio fazendo a marcação do seu post de maneira manual. Você pode usar agora a marcação. Você pode fazer a marcação de todo o seu post carrossel. Quando eu falo marcação, é você separar, né, cada lâmina, cada slide. Agora só com apenas um clique usando o Canva. Vou mostrar para você como é que funciona. Eu quero ver se eu tenho um outro post aqui para me usar como exemplo. Só um instante. Para me usar essa marcação. Essa marcação aqui eu fiz de forma manual, né? Eu fui bem aqui
configurações, mostrar, eu fui arrastando, tá vendo? Ó? Eu fiz de forma manual, mas você não precisa fazer mais isso. Clica no ícone, vai em arquivos, clique em arquivos, vai em configuração de visualização, adicionar guias, e você vem bem aqui, ó, adicionar guias, vai aqui nessa configuração. Eu falei para vocês que aqui são 7, então vocês vão colocar 7. E aqui nesse espaço de 126, você coloca apenas o número 1. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Até logo e tchau, tchau.